CarandaCast, o podcast da Carandá Digital. Imagina a seguinte cena. É final de mês, sexta-feira à tarde. A equipe de marketing está lá estourando champanhe virtual porque a meta de captação foi batida com folga. Aham, o dashboard todo verde. Exato, todo verde. Centenas de novos contatos gerados. Aí a diretoria vira para a gerência comercial, dá aquela olhada na projeção de fechamento de contratos, o famoso forecast, e, bom, a tela está assustadoramente vazia. Nossa, essa é clássica. E dói, né? Dói demais. E sabe, ler as fontes para nossa análise de hoje me trouxe exatamente essa imagem. E veio acompanhada de uma constatação que chega a ser um soco no estômago para quem atua no mercado B2B, que é a de que campanhas excelentes de marketing não garantem vendas. Sim, infelizmente é a mais pura verdade. Pois é, o pipeline enche, o volume impressiona, mas a conversão real lá na ponta simplesmente não existe. Fica no zero. Da falta de agressividade do time de vendas. Mas quando a gente analisa a fundo as operações, seja em indústrias ou grandes empresas do agronegócio, o problema raramente está na criatividade da campanha ou da mídia. O verdadeiro abismo mora na completa ausência de uma ponte estruturada entre aquele momento em que o contato clica no anúncio e o dia em que o contrato é de fato assinado. Sem essa ponte, a máquina inteira roda no vazio. Total. E a nossa missão neste mergulho profundo de hoje é justamente construir essa ponte. A gente vai desvendar os bastidores do guia do Playbook à Operação, que foi desenvolvido pela Carandá Digital. Excelente material, por sinal. Muito bom. E a promessa desse material para quem nos acompanha, os líderes e diretores B2B que estão aí na operação, é entregar um mapa claro. Um mapa para entender como criar um processo comercial replicável, estancar de vez esse vazamento de oportunidades e transformar o CRM na verdadeira espinha dorsal da empresa. Sem depender daqueles vendedores heróis, né? Exato. Sem depender daquele cara que tira coelho da cartola no último dia do trimestre para bater a meta. Porque, trazendo aqui para uma realidade mais prática do nosso público, gerar demanda sem ter um processo de vendas maduro não seria tipo como ligar um maquinário pesado e deixar o trator lá gastando combustível na beira da lavoura. Nossa, sim. Fazendo aquele barulho ensurdecedor, gastando diesel, mas sem nunca entrar de fato na terra para plantar. Olha, essa imagem do trator queimando diesel à toa ilustra perfeitamente o custo invisível de uma operação desestruturada. Fica ali só no prejuízo. Exatamente. O marketing gasta o orçamento, a equipe comercial gasta energia, mas nenhuma semente é colocada no chão. E o material foca intensamente nesse fenômeno. Ele chama isso de vazamento de leads. Vazamento de leads. Tá. O que acontece na prática é que um volume enorme de contatos entra no sistema, mas por falta de critérios claros, a equipe comercial simplesmente não sabe quem priorizar. Aí o vendedor olha para aquela lista infinita de nomes e, de forma meio inconsciente, ele começa a escolher com quem vai falar baseado no puro instinto. E aí o caos se instala, né? Porque se a equipe escolhe no instinto, aquele contato que tinha um potencial gigante de compra acaba esperando dias por uma resposta. Dias ou às vezes nem recebe o contato. Pois é. Ou pior, a ligação até acontece, mas ninguém registra uma vírgula no sistema. E quando a gente falar do setor de indústrias onde o custo de aquisição de um cliente é altíssimo, deixar um lead esfriar no funil me parece o mesmo que largar matéria-prima de altíssima qualidade esquecida do lado de fora da fábrica até estragar. Nossa, perfeita comparação. Sabe? A empresa pagou caro por aquele material, a logística entregou ali na porta, mas a liderança não garantiu que aquilo entrasse na linha de produção no tempo certo. E essa metáfora da matéria-prima estragando no pátio toca exatamente na maior dor do gestor. Porque o gestor, nesse cenário, ele fica cego. Cego de dados, né? Exato! Ele tenta extrair relatórios, não encontra as informações, e aí a reação em cadeia é muito previsível. A equipe inteira passa a culpar o software, vira quase uma piada interna corporativa, sabe aquele velho clichê da escola de o cachorro comeu minha lição de casa. Sim, sim. Na versão B2B é tipo, o CRM apagou meu histórico, ou, nossa, o sistema está muito lento hoje. Sempre a ferramenta. Sempre.
Mas o guia aponta que a raiz desse vazamento não é a ferramenta. A raiz é a ausência de um ICP, o perfil de cliente ideal bem definido. Existe uma cultura perigosa nas empresas de que qualquer pessoa que levanta a mão e pede um orçamento já ganha logo uma cadeira na mesa de negociação. E isso gera aquela falsa sensação de produtividade, certo? É. A equipe passa o dia inteiro ocupada, o vendedor está lá correndo, elaborando orçamentos hipercomplexos, ligando para todo mundo. Suando a camisa. Mas, na verdade, eles estão apenas alimentando curiosos. Então, se a gente tem toda essa matéria-prima estragando do lado de fora, como uma operação B2B realmente decide o que entra na fábrica? Porque, além das fontes, o material é bem insistente sobre ir muito além de apenas olhar o faturamento estimado de uma empresa para definir quem é esse cliente ideal. Assim, muito além. O faturamento é, na verdade, só a ponta do iceberg, sabe? Em vendas consultivas complexas, entender o ICP significa mapear dimensões profundas de infraestrutura e da dor real do cliente. Como assim infraestrutura? Por exemplo, quantas plantas industriais aquele grupo possui? Qual é o nível de automação que eles já têm operando hoje? E, principalmente, como funciona a sazonalidade desse negócio? A questão do tempo. Isso! O ciclo de compra de quem adquire a solução precisa obrigatoriamente estar sincronizado com as janelas de manutenção programada de uma indústria, ou então, no caso do agro, com o calendário de preparo do solo e da safra. Interessante. Mas olha, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo por um instante aqui, porque isso sempre gera debate. Vai lá. Até que ponto o time de vendas, sabe, o executivo de contas que está ali na ponta com o telefone na mão, ele precisa se importar tão profundamente com a janela de safra ou com a rotina pesada de um gerente de chão de fábrica? Sendo bem pragmático, isso não seria um problema lá para o time de engenharia ou para os agrônomos, a equipe técnica? É uma dúvida comum. Né? O vendedor não deveria focar exclusivamente em negociar o preço e fechar a venda? Olha, é uma separação de papéis que até parece lógica na teoria, mas que na prática destrói negociações. Destrói. Destrói. Porque em mercados complexos, o vendedor não está vendendo apenas uma peça de maquinário ou um insumo básico. Ele está vendendo mitigação de risco. Ah, entendi. O medo de dar errado. Exatamente. A insegurança do comprador corporativo está sempre ligada ao medo de uma perda catastrófica. Então, se um gestor industrial compra um equipamento e a instalação atrasa a ponto de paralisar a produção inteira, ou pensa no agro, se um produtor investe num sistema de irrigação que não fica pronto antes de começar a época da seca, o prejuízo não é só financeiro, custa a cadeira desse decisor. Ele é demitido. Nossa, faz todo sentido. O risco é pessoal também. Total. Portanto, o vendedor que liga lá todo feliz, oferecendo uma condição especial de pagamento fora do momento adequado, ele demonstra um desconhecimento total do ritmo de vida daquele cliente. Ele perde a autoridade na hora e, consequentemente, perde o negócio. Não é apenas oferecer o produto certo, é oferecer o produto no, digamos assim, no fuso horário correto do cliente, né? Perfeito, fuso horário do cliente. E essa leitura fina de cenário é o que deve alimentar o famoso lead scoring, certo? Aquela pontuação invisível que o marketing usa para separar quem está ali só pesquisando tendências para um trabalho da faculdade de quem está com um problema real, sangrando na operação e precisa de ajuda para ontem. Exato. Agora, beleza. Uma vez que a gente filtrou esse contrato de ouro, como a gente garante que ele não se perca lá dentro? Porque o guia introduz aquele conceito das regras do jogo, e eu vi uma diretriz que me chamou muita atenção lá. Qual? Dizia muito claramente que ligar para o cliente não deve ser considerado uma etapa do funil de vendas. E eu confesso que fiquei bem confuso na hora, porque, fazer ligações não é literalmente a principal atividade do dia do vendedor? Por que isso não é uma etapa? Nossa, essa é uma confusão muito clássica de gestão, sabe? O grande problema de colocar lá no CRM uma fase chamada tentativa de contato ou então ligação é que isso mede apenas o esforço do vendedor. O trabalho que ele teve. Isso, mede o suor dele, mas não mede o avanço psicológico e prático da negociação com o cliente. O funil não serve para ser um diário de bordo do que a equipe fez no dia. Ele serve para mostrar onde o comprador está na jornada de decisão. Entendi. Ele é focado no cliente, não no vendedor. Exato.
Então, proposta apresentada aos decisores técnicos, isso é um marco real. Aprovação de compliance, isso é um marco real. E é justamente por isso que o material recomenda criar funis que sejam extremamente enxutos, com, no máximo, estourando ali 5 a 7 etapas. Bem mais curto do que a gente costuma ver, né? Muito mais. Esses funis gigantescos, com 12 ou 15 passos, eles apenas burocratizam a visão do gestor e acabam escondendo onde estão os verdadeiros gargalos. E para amarrar isso tudo de forma funcional, entra o que eu considero o coração do processo, que é o SLA, o Acordo de Nível de Serviço. Ah, sim. O acordo de nível de serviço ali entre o marketing e as vendas, que basicamente define as regras de engajamento, certo? Isso! E, olha, a régua deles lá é altíssima. O tempo de resposta para aquele contato que levanta a mão pedindo ajuda não é medido em dias úteis, tipo, te ligo amanhã. É medido em minutos. Exato, porque a temperatura do interesse do lead despenca de forma muito vertiginosa. Ele está no celular, pesquisando a dor dele, o SLA estipula esse tempo máximo de resposta e também exige uma cadência mínima de tentativas de contato antes do vendedor poder simplesmente descartar a oportunidade. Ah, não é tentar uma vez e jogar fora. Jamais. Sem um SLA explícito, a operação fica totalmente refém da subjetividade, sabe? Um vendedor tenta ligar, sei lá, 2 vezes na mesma tarde. O cliente está lá numa reunião super importante, não atende. Aí o vendedor desiste e devolve o contato para o sistema dizendo: o marketing só envia lixo, o cara não atende. Clássico. Pois é, mas quando a regra, o SLA, diz que são obrigatórias 5 tentativas, alternando horários de manhã e de tarde, usando e-mail e WhatsApp ao longo de 3 dias, aí a régua de cobrança muda de patamar. Fica objetivo. Mas tem um detalhe estratégico antes de jogar tudo isso no sistema que me chamou a atenção. O texto bate muito na tecla de que a operação precisa desenhar esse funil e essas regras primeiro no papel. Sim. E aqui eu preciso lançar um desafio para você, porque a gente está numa era de automações, inteligência artificial, tem dezenas de painéis de controle maravilhosos disponíveis. Aí exigir que um diretor comercial de uma multinacional pare tudo para sentar e desenhar o funil no papel, isso não soa um pouco conservador demais? A gente não está atrasando a transformação digital da empresa com isso? Olha, soa muito arcaico, eu sei. Mas a armadilha está justamente nessa pressa tecnológica, entende? A tecnologia tem o péssimo hábito de acelerar processos ruins se a lógica de negócios não estiver impecável por trás. Escalar o erro, né? O papel que é mencionado no material da Carandá Digital é mais uma metáfora para clareza de pensamento. Se a liderança vai direto para dentro do software, configura a tela, sem ter discutido com a equipe comercial, olho no olho, quais são os critérios inegociáveis que movem um prospect da fase de diagnóstico para a fase de proposta, o sistema vira um depósito de lixo digital. É o alinhamento humano que parametriza a máquina, nunca o contrário. Perfeito. E a ferramenta definitiva que eles trazem para registrar todo esse alinhamento humano é o playbook de vendas. Só que o aviso do guia lá é bem enfático. Eles dizem que o playbook não pode ser aquele arquivo em PDF maravilhoso, cheio de design impecável, que o RH te apresenta no seu primeiro dia de trabalho e que depois, fica enterrada numa subpasta que ninguém lembra na rede da empresa. Ninguém nunca mais abre. Exato. Ele precisa ser um organismo vivo. A recomendação clara é que ele viva literalmente ali na cara do vendedor, embutido dentro das etapas do RD-CRM. E é aqui que o uso da inteligência artificial entra de um jeito fascinante para essa estruturação. Com certeza. A integração da IA dentro de CRMs modernos como o RD mudou a dinâmica da implantação, sabe? Antigamente, criar toda essa documentação das etapas de vendas, escrever os e-mails de acompanhamento, mapear cada gatilho, nossa, isso demorava semanas. Era um projeto gigante. Era. Hoje, o material mostra como usar a inteligência artificial da própria ferramenta para dar aquela atração inicial a esse playbook. Mas olha, é fundamental entender o papel dessa tecnologia aí. A IA não está lá para inventar uma metodologia mágica de vendas do nada. Ela atua para destruir aquela síndrome da folha em branco, sabe? A paralisia de não saber por onde começar. Sim. Para usar uma analogia do setor industrial aqui, é como se a gente estivesse operando um forno industrial gigantesco, né? A inteligência artificial, ela atua ali ajudando a calibrar o termostato digital no visor. Boa! Ela te oferece uma temperatura base ideal, ela sugere a descrição inicial do processo,
Mas, veja bem, se o time que está ali na operação não souber avaliar se a massa lá dentro está realmente assando e crescendo do jeito certo, de nada adianta o painel digital. Exatamente. Quem entende a receita, quem domina o jargão específico para falar com o engenheiro lá da fábrica, é a equipe humana. A tecnologia gera o esqueleto em segundos, mas é a liderança comercial que injeta o músculo e o conhecimento de campo ali. E essa distinção é crucial, viu? Porque se a equipe passa a confiar cegamente no texto gerado pela máquina, o contato B2B percebe a artificialidade na primeira frase da ligação. Fica robótico. Fica. O toque de mestre que o guia sugere é usar o CRM para forçar a disciplina desse processo humano. Por exemplo, configurar os campos obrigatórios. Como funciona isso? O sistema simplesmente bloqueia o avanço daquela oportunidade de negócio para a fase de envio de contrato se o executivo de contas não tiver preenchido lá qual é a dor técnica daquele cliente ou qual é o prazo de entrega exigido. Ah, ele não consegue pular a etapa. Não consegue. Isso acaba de vez com aquela velha desculpa do nossa, esqueci de perguntar isso para o cliente, que sempre surge nas reuniões de revisão. Aí, o processo passa a se autogerenciar. E uma vez que esse processo começa a rodar sozinho e ganhar tração, o guia entra na seara das automações inteligentes, o que é sempre tentador. Todo gestor B2B hoje quer automatizar tudo, né? É o sonho dourado. Mas as fontes trazem um alerta vermelho fortíssimo sobre isso. Não tente automatizar o mundo no primeiro dia. Quem tenta fazer isso cria e eu até cito o texto aqui, cria um ninho de aranha impossível de dar manutenção depois. A regra é começar pelo arroz com feijão bem temperado. É, porque o perigo da automação excessiva é que os comandos começam a se sobrepor. Imagina o desastre que é um fluxo automático disparar um e-mail de cobrança super impessoal ou uma promoção genérica de final de mês para um diretor de operações com quem o seu melhor vendedor está prestes a fechar um negócio de milhões. Nossa, destrói o relacionamento ali na hora. Destrói. O cliente se sente mais um número. Então, o guia recomenda usar essas automações apenas para o trabalho braçal repetitivo. Tipo, criar uma tarefa no painel do vendedor 2 dias depois do envio de um orçamento complexo para lembrar ele do follow-up. Bem cirúrgico. Isso. Ou então, olhando mais para a retenção de clientes, criar um fluxo invisível que avisa a equipe de pós-vendas 3 meses antes da época de renovação de contratos. Isso garante que a empresa aborde o cliente para renovar bem antes do concorrente bater na porta. Resumindo, é limpar a agenda do vendedor para que ele possa fazer o que realmente importa, que é conversar com pessoas. E isso nos leva àquele conceito de prospecção fanática que é mencionado nas pesquisas. Há um consenso claro de que a rotina diária da operação engole o talento isolado. Com certeza. O processo vence o talento se o talento não tiver processo. Exato. Se a venda final, a assinatura do contrato, é apenas a consequência lógica e natural de uma relação bem construída ao longo dos meses, o foco diário da gestão não deveria ser ficar cobrando a meta em si de forma vazia, mas sim cobrar a disciplina do processo. Isso, cobrar a rotina. Abrir o dia, revisando os contatos quentes, bloquear a agenda 2 horinhas ali apenas para fazer ligações sem distrações e registrar o resumo da conversa no minuto em que desliga o telefone. Exatamente. E para sustentar toda essa disciplina como uma equipe, o material aprofunda a necessidade dos rituais de gestão. Porque não basta o diretor olhar o painel de vendas lá na sexta-feira à noite. Existem, por exemplo, as reuniões diárias curtas, onde em um dia a equipe analisa um produto novo, no outro faz um roleplay com simulações de objeções de clientes. Rápido e prático, né? Muito. E o marco central da semana, que é a reunião de previsão de vendas, o forecast, toda segunda-feira. Essa reunião não deve jamais ser uma leitura monótona daquelas planilhas e relatórios impressos. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais isso. Pois é. O gestor e a equipe olham juntos para o dashboard do CRM projetado na tela. Eles avaliam o que está travado nas etapas do funil e tomam decisões de rota baseadas em dados em tempo real. A cultura deixa de ser baseada naquele eu acho que ele vai comprar e passa a ser fundamentada nos fatos que estão documentados no sistema. Bom, chegamos àquele momento crítico da nossa análise. O momento de tirar toda essa estratégia genial do papel e colocar na trincheira de verdade. Se uma diretora comercial de uma grande indústria
ou sei lá, de um complexo agrícola gigante, está nos acompanhando agora, balançando a cabeça lá no carro e pensando, ok, a minha operação está com um vazamento crônico, eu preciso arrumar a casa urgente. Qual é o movimento prático? Vamos lá. O texto nos fornece um roteiro de implantação, e a gente precisa traduzir isso em passos de ação imediata para a nossa audiência. Como é a manhã de segunda-feira dessa liderança? Olha, amanhã de segunda-feira começa com o entendimento de que toda mudança gera atrito na equipe, então a abordagem tem que ser cirúrgica. O passo 1 da implantação é reunir a liderança técnica e comercial na mesma sala e definir de forma inflexível o ICP. Sem achismos. Sem achismos. Quais dores nós resolvemos e qual porte de infraestrutura nós atendemos de verdade. E, junto a isso, mapear as 5 etapas fundamentais do funil. E não mais que 5, tá? Escrevendo ali no quadro branco quais são os critérios obrigatórios para um lead avançar de uma casa para outra. O foco aqui é eliminar 100% a subjetividade. Certo. Passo 2, então. Construir o playbook na versão mínimo viável, né? Pelo que a gente extraiu do guia, a ideia não é buscar a perfeição em enciclopédia logo de cara. Não, nada de perder meses escrevendo um livro. É definir aquelas perguntas qualificadoras essenciais, cravar as regras de tempo de resposta dos SLAs e já configurar essas amarras todas dentro do RDCRM, utilizando, claro, a inteligência artificial da plataforma para dar aquele empurrão inicial nas descrições de etapa e nos gatilhos de avanço. Sem dúvida. Feito é melhor que perfeito, desde que seja executado de forma consistente. E aí entra o terceiro passo, que é rodar as automações em um formato piloto. Bem enxuto. Isso. Implantar apenas 2 ou 3 regras simples, como um alerta automático para o gestor se um lead de alto potencial ficar sem contato por mais de 48 horas. Mas a verdadeira revolução desse terceiro passo é a implantação imediata dos rituais semanais. O choque de cultura. Exato. Abandonar de vez as planilhas cruzadas e forçar a equipe a fazer a reunião de segunda-feira olhando exclusivamente para o painel do CRM. Ah, vai ter reclamação na primeira semana. Claro que vai. Certamente. Mas em 3 semanas, o ganho de clareza e a previsibilidade justificam qualquer resistência do time. O fato é que a execução consistente e implacável sempre vai atropelar aquela estratégia perfeita que nunca saiu da sala de reuniões. E quando a execução ganha ritmo, a mágica do B2B acontece, né? Com certeza. A previsibilidade se torna a norma, as empresas param de operar na base da esperança e da sorte e começam a operar puramente na base da matemática e do processo estruturado. Sensacional! Olha, para fecharmos o nosso raciocínio de hoje, eu queria trazer uma provocação final para quem nos ouve. A gente falou muito sobre inteligência artificial aqui, acelerando processos, automações assumindo o trabalho braçal de acompanhamento. Se a gente projetar isso para um futuro bem próximo, digamos daqui uns 5 anos, onde a IA vai cuidar de, 90% das tarefas dentro do CRM e dessas cadências técnicas de forma impecável, qual será a habilidade central que vai garantir o emprego do profissional de vendas no agronegócio ou na indústria? Excelente pergunta. Porque se a máquina faz o agendamento, manda o orçamento rápido e calcula o risco perfeitamente, o que resta para o humano talvez seja empatia profunda, sabe? Sim, a conexão real. A capacidade de olhar nos olhos de um engenheiro que está apavorado com uma possível parada de fábrica, ou um produtor rural com medo de perder a safra, e garantir, olha, nós vamos resolver isso juntos, pode confiar. Isso é algo para a liderança já começar a cultivar desde já nas suas equipes, não acha? Uma reflexão fascinante e um desafio enorme para o recrutamento e para o treinamento comercial do futuro, sem dúvida. O diferencial humano voltará a ser o ativo mais valioso, contando que as máquinas estejam, claro, cuidando de todo o processo burocrático chato lá por trás. Exatamente. Bom, e para nossa audiência que deseja transformar todas essas estratégias que a gente debateu em realidade operacional e, principalmente, parar de perder dinheiro no pipeline, a Carandá Digital construiu este guia e atua ativamente na consultoria e implementação da metodologia Ciclo Inteligente. Vale muito a pena. Eles são especialistas absolutos em colocar esses playbooks de pé e otimizar todo o potencial do RDCRM, especialmente nessas operações B2B de indústrias e empresas do agro. Fica aqui a recomendação para acessarem o material completo deles. É um mapeamento simplesmente essencial para qualquer operação de vendas complexas que quer crescer com ordem e previsibilidade. Com certeza. Bom, a nossa análise de hoje fica por aqui.
Mas eu já deixo o terreiro preparado para a nossa próxima conversa. Nós vamos dissecar as técnicas de nutrição pós-proposta. Ah, esse tema é quente. Muito quente. O que a equipe comercial deve fazer quando envia aquele orçamento super complexo e o cliente, de repente, misteriosamente desaparece do mapa. O famoso ghosting B2B. Exato. E para quem gostou deste mergulho de hoje no universo B2B e quer ver outras dores e gargalos da operação dissecados por nós aqui, deixe uma sugestão de tema para nossa próxima análise profunda. Um abraço para todo mundo, continuem ajustando as engrenagens da operação e até a próxima.